Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico. João 10 verso 27. Introdução. João 10 é uma passagem central no Evangelho de João, onde Jesus se apresenta como o bom pastor, contrastando com os falsos pastores que exploram e abandonam o rebanho. O versículo 27, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem, resume a essência do relacionamento íntimo e recíproco entre Jesus e seus seguidores. Ele destaca a importância da audição, obediência, conhecimento e seguimento como características distintivas dos verdadeiros discípulos de Cristo. Contexto histórico. A imagem do pastor e do rebanho era comum no mundo antigo e facilmente compreendida pelo público de Jesus. Israel era frequentemente retratado como um rebanho guiado por seus líderes, muitos dos quais falhavam em seu papel. No capítulo 10, Jesus se declara o bom pastor, João 10:11, em oposição aos ladrões e bandidos, João 10 verso 1 e 8, que buscavam explorar o rebanho. A festa da dedicação, João 10:22, também conhecida como Hanukkah, celebrava a rededicação do templo após a revolta dos macabeus contra a opressão religiosa. A pergunta feita a Jesus sobre se ele é o Messias, João 10:24, surge nesse contexto de expectativa messiânica e busca por libertação. As ovelhas que Jesus se refere são aqueles que reconhecem nele o Messias, o ungido de Deus, e respondem com fé e obediência. Interpretação. Do ponto de vista protestante, João 10:27 sublinha a doutrina da eleição e da segurança eterna. A afirmação de que as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e o seguem implica uma obra prévia de Deus no coração daqueles que creem. Não é simplesmente uma questão de livre-arbítrio humano, mas sim da graça divina capacitando os eleitos a reconhecerem e responderem ao chamado de Cristo. A frase "eu as conheço" demonstra o conhecimento íntimo e pessoal de Jesus sobre cada um de seus seguidores, reafirmando a relação pessoal de Deus com cada um de nós através de Cristo. O ato de seguir Jesus implica obediência aos seus ensinamentos e a disposição de viver uma vida que o honre. A promessa implícita neste versículo é que aqueles que pertencem a Cristo são conhecidos e protegidos por Ele, desfrutando de um relacionamento contínuo e eterno. Atualmente, para os cristãos, isso significa ouvir a voz de Deus por meio das Escrituras, da oração e do Espírito Santo, e responder em fé e obediência a essa voz no cotidiano. Veja as referências. João 6 verso 37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Este versículo complementa João 10:27 ao enfatizar a iniciativa divina na salvação. As ovelhas de Jesus o seguem porque o Pai as deu a ele. Este versículo sublinha a doutrina protestante da graça irresistível, que, com um forte senso de graça e humildade, os eleitos irão crer em Jesus. Romanos 8 versos 28 ao 30. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que Deus preordenou, Ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Essa passagem, embora tenha outras interpretações, também enfatiza a predestinação e o chamado eficaz. Aqueles que foram predestinados e chamados por Deus inevitavelmente responderão com fé e seguirão a Cristo. Romanos 8 demonstra um amor incondicional e a capacitação divina que leva à salvação, ligando predestinação, chamado, justificação e glorificação.